É isso aqui, ó. Merendinha, né? Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar e este é o canal Arnaldo ADM. Neste vídeo nós veremos de forma detida o que é e por que fazer uma análise SWOT. Abordaremos neste vídeo alguns cuidados a serem tomados antes de realizar a análise SWOT e como realizar uma análise dessas. Você compreenderá o que fazer para atingir os melhores resultados e, por meio dessa ferramenta, você aplicar o cruzamento de dados e fazer essa análise SWOT cruzada, ou também, como algumas pessoas preferem chamar, a análise SWOT avançada. Você observando, assistindo, nos acompanhando até o final desse vídeo, vai perceber e vai ver na prática como fazer uma análise SWOT e também uma análise SWOT cruzada. Agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm se inscrito no canal, que têm dado like. Isso, com toda certeza, tem nos fortalecido e nos enchido de vontade de continuar trabalhando e preparando cada vez mais e cada vez melhores materiais para vocês. Então aqui a nossa verdadeira satisfação, nosso verdadeiro agradecimento. Acompanhe a vinheta e já a gente continua. Hashtag gratidão. Com? Hashtag gratidão. Ah, sim. Muito bem, gente. Agora nós veremos por que a análise SWOT tem um papel tão relevante dentro da administração, dentro do planejamento. Primeira coisa é porque ela melhora o seu conhecimento sobre o seu negócio. Quando você faz a análise SWOT, você passa a se conhecer melhor. Segundo, ela amplia a sua visão sobre o mercado em que você está inserido. Então, quando você para observar, para preencher a sua análise SWOT, você passa a conhecer melhor o ambiente em que você está atuando. Terceiro, ela é de fácil compreensão e também de fácil aplicação. Quarto, por último, esse talvez seja aquilo que mais faz com que as pessoas queiram aplicar a análise SWOT. Ela tem custo zero, então você não vai precisar despender dinheiro, você não vai precisar abrir mão de custos maiores, a não ser que você queira contratar um profissional para fazer algo ainda mais elaborado, mas você preenchendo a análise SWOT, as questões saem muito mais verdadeiras, os porquês saem muito mais verdadeiros, os itens, seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades que você encontrará são muito mais dentro da essência. Antes da gente chegar definitivamente na análise SWOT de forma interativa, de forma fundamental, é importante que você tenha bem definido alguns pontos. A primeira coisa é o produto ou serviço que será oferecido por você. Você precisa ter de forma bem definida o que é que você vende, o que é que você oferece, o que é que as pessoas precisam comprar de você, o que é que você quer vender para as pessoas. Sabendo o que você tem a oferecer, fica mais fácil você definir um método para chegar lá nesse acordo entre você e o seu cliente-alvo. O segundo ponto é conhecer exatamente o seu público-alvo, definir o perfil, definir um estereótipo, definir as principais características do seu cliente médio. Ultimamente tem se chamado isso, o público-alvo, de avatar. Então você vai definir as caracterizações do seu avatar. Sabendo isso, quais são as principais características dele, você vai ter como saber quais são as oportunidades que você tem de chegar nele.
saber também quais as ameaças que você pode encontrar até atender de verdade essas necessidades que o seu avatar apresenta. Outro ponto também importante para que você saiba, que você tenha conhecimento antes de estabelecer a sua análise SWOT, é que você conheça o comportamento do seu público escolhido. Você já sabe quem é o seu avatar, agora como ele se comporta. É importante para que você saiba o que você vai oferecer, mas também como você vai oferecer. A linguagem que você vai ajustar, como você vai vestir esse seu produto, esse seu serviço, é importante que esteja alinhado ao perfil desse seu cliente. E também conhecer o mercado em que atua, em que você atua. Sabendo qual é o mercado que você atua, você vai saber quais são os pontos fortes e fracos dos seus fornecedores, dos seus concorrentes. Você vai conseguir estabelecer uma visão e uma postura competitiva para prevenir as ameaças que lhe aparecerão. Agora, entrando de fato no estudo a respeito da análise SWOT, desse estudo ambiental, é importante que a gente registre de onde ela surgiu. Então, a análise SWOT é uma pesquisa que se estendeu por décadas com os pesquisadores da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, e teve nas suas décadas iniciais à frente Albert Humphrey. Então, a gente acredita a criação da análise SWOT a Albert Humphrey, mas teve a contribuição de vários outros pesquisadores, várias outras pessoas envolvidas no mundo do planejamento, nessa atmosfera da necessidade de planejar, para que a gente hoje tenha esse instrumento tão bem organizado, tão bem azeitado, mas para que ele estivesse assim à nossa disposição, passou por muitas mãos até a gente ter ele nesse modelo. Então, como fazer a análise SWOT? Observe o ambiente atual e faça uma perspectiva do ambiente ideal. Você vai parar para analisar como você está hoje. O que você tem de pontos fortes hoje? Quais são as suas principais características hoje que vai lhe permitir atingir o seu ideal, que vai permitir atingir a realização do seu sonho? Então, você vai identificar quais são os pontos fortes que você tem e quais são os pontos fracos que você tem. Na verdade, eu prefiro dizer os pontos que você tem a melhorar. Fica mais motivador essa luta, né? Se no ponto fraco você se assume como fraco. Se diz que é um ponto a melhorar, a gente fica mais instigado a agir e a melhorar realmente. Fazendo essa análise interna, o que eu preciso melhorar, o que eu já tenho de bom e vou potencializar ainda mais, eu vou depois analisar o meu meio, analisar o ambiente externo e vou identificar quais são as oportunidades que me aparecem. Identificando essas oportunidades, eu vou também identificar agora quais são as ameaças que me vêm. Sabendo quais são as oportunidades, eu vou aproveitá-las. Sabendo quais são as ameaças, e aí uma referência à arte do pugilismo, você vai poder fazer as suas esquivas. Você vai poder fazer os seus desvios. E muitas vezes até defender da ameaça atacando. Então, a gente precisa usar todo o conhecimento que a gente tem para que a gente se proteja. E nessa forma, cabe muito bem aqui esse exemplo. E aí a gente identifica o termo SWOT como sendo uma sigla. SWOT são as iniciais das palavras Strengths, que significa fortaleza, pontos fortes. Weakness, que significa fraquezas, os pontos que eu tenho a melhorar. Opportunities,
que são as oportunidades que o meio vai me apresentar, e threats, que são as ameaças que vêm e eu vou ter que me defender. Às vezes até me defender com um ataque, né? Tem aquele ditado que diz que a melhor defesa é o ataque. Vamos ponderar, vamos ver como a gente agir em cada uma dessas situações agora. E vale lembrar também que o brasileiro pegou esse instrumento chamado SWOT e a gente tem algumas dificuldades, muitas pessoas têm algumas dificuldades, inclusive para internalizar esse termo, e aí foi traduzido para FOFA. Pegou-se pontos fortes e oportunidades, pontos fracos e ameaças, e aí aquela sigla virou esse acróstico que diz FOFA. Ficou bem bonitinho também, né? Não vamos negar. É importante registrar que quanto mais detalhada for a sua análise SWOT, maior a tendência de sucesso vai ter a sua atividade. Então comece pelo óbvio. Como é que você vai registrar? Registre aquilo que é óbvio, aquilo que você nota e todas as pessoas sabem. Registrando os seus pontos fortes. O que é que você tem de bom? Ah, mas é tão difícil fazer essa autoavaliação. Eu costumo ouvir muito isso. Eu já orientei muitas pessoas no planejamento de carreira e é impressionante como se vê as pessoas com dificuldade de identificar seus pontos fortes, de identificar seus pontos fracos. Então, faça essa análise verdadeira. Peça feedback das pessoas, mas é importante que você se reconheça também. Então, você vai dizer quais são seus pontos fortes, seus principais, e quais são seus pontos fracos, também seus principais. Não necessariamente aquilo que os outros notam, isso precisa ser registrado, mas aquilo que você também sente deve ser registrado. Faça uma lista sem pressa de acabar. Registre todos. Depois você vai analisar o meio, vai analisar o ambiente. E faça também essa mesma análise, fazendo essa análise, faça essa mesma lista de o que tem de oportunidade para você aproveitar no meio. Seja qual for o seu interesse, seja qual for o seu propósito. Defina esse propósito e faça a análise SWOT dentro dele. Mas em qualquer área, em qualquer âmbito, cabe que se faça a análise FOFA, a análise SWOT. Terminadas essas 4 listas, seus pontos fortes e seus pontos fracos, as ameaças que o meio apresenta e as oportunidades que o meio também apresenta para você, você vai colocar numa ordem de importância. Qual é o meu principal ponto forte? O segundo, o terceiro, você vai colocar numa ordem. Qual é o meu principal ponto fraco? Segundo, terceiro e assim coloca. Do mesmo jeito, as oportunidades, qual é a principal? E depois vai descendo. Qual é a minha principal ameaça? Você coloca e depois lista, segunda, terceira, quarta. Essa ordem, esse escalonamento de prioridades, principal e depois as secundárias, é importante para que você saiba como agir. Então, o que pode ser um ponto forte? Se você estiver tratando de empresa, a sua estrutura física pode ser um ponto forte, a sua localização pode ser um ponto forte, o produto ou serviço que você tem, se é bem aceito pelo seu cliente, também pode ser um ponto forte. O contrário disso será ponto fraco. Então, se a sua estrutura física não é boa, se a sua localização é de difícil acesso, se não tem estacionamento e os seus clientes precisam disso, é um ponto fraco. Se o seu produto ou serviço não é bem aceito, também pode ser identificado como ponto fraco. No pessoal, você pode identificar a vontade de vencer, o conhecimento sobre o seu produto ou serviço oferecido, se você é uma pessoa flexível, e o contrário pode sinalizar ponto fraco. Mais alguns exemplos de fraqueza pode ser dito dentro ainda da empresa: o atendimento heterogêneo. Então você tem uma empresa e os seus funcionários não atendem de forma padrão, cada um atende de um jeito. E isso é um ponto fraco. O contrário é um ponto forte. Se você já tem um atendimento padrão, se você já tem um script de realização desse atendimento, isso é um ponto forte. A pessoa se sente mais confortável, confia mais no serviço da sua empresa, se houver esse padrão.
Se tem um turnover grande, a questão de contratações e demissões é muito rápida na sua empresa, é um ponto fraco. Se você tem funcionários com você há muito tempo e há muito tempo comprometidos e gerando riqueza para a sua empresa, gerando valores para a sua empresa, isso é ponto forte. Se você tem dificuldade em captar feedback dos seus clientes, ou se os seus clientes dão feedbacks, informam a você sobre o seu produto e serviço, e você não consegue transformar para atendê-los, isso também é ponto fraco. Se você atende, é ponto forte. Com relação ao pessoal, se você é uma pessoa de pouca resiliência, se você desiste fácil, se você é uma pessoa que tem baixo autoestima, você não se acha capaz de realizar algo, se você não gosta de você em algum aspecto, se você tem inconstância nos seus objetivos, essas características são pontos fracos. E o contrário, se você tem constância, se você é uma pessoa perseverante, se você é uma pessoa que tem autoestima, que sabe que é capaz de realizar, se você é uma pessoa que tem resiliência, que não desiste fácil dos seus propósitos, essas são características positivas e são pontos fortes. Já quando se fala do ambiente externo, quando se fala do meio em que você está inserido, as principais ameaças são a crise econômica, a concorrência preparada, o cliente não conhecer ou desvalorizar seu produto. E observe que uma ameaça dessa, ou essas três ameaças, elas estão tanto no ambiente empresarial quanto no ambiente pessoal. Se você tem um concorrente mais preparado do que você, para o que quer que seja, é uma ameaça terrível. Então, que você se prepare para enfrentar isso aí. Esses foram os itens a respeito das ameaças. As oportunidades também, tanto no meio empresarial quanto no âmbito pessoal, a gente pode identificar as oportunidades muito semelhantes. Observe, o nicho de mercado inexplorado. Se você escolhe uma área para atuar que não tem tanta concorrência, essa é uma oportunidade muito boa. Se você vê a possibilidade de crescimento onde você está, é uma oportunidade gigantesca. Se você tem uma tendência de aumento da demanda do seu serviço, do seu produto, também é uma oportunidade muito boa para que você possa aproveitar.